Oi, guris, tudo bem? Preparados para mais uma atividade cultural dessa sexta? A gente está com uma convidada super especial hoje. Estou eu aqui, estou com a Adriana para a gente conversar um pouco com ela. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Adriana, faço parte também com o Luiz da atividade cultural e hoje nós vamos falar sobre o catavento. E quem está aqui conosco é a Jéssica e vou passar a palavra para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre o catavento. Obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu trabalho no Museu Catavento. Eu sou responsável do núcleo acessível lá do Catavento. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, né, com acessibilidade e também as sessões no museu e um pouquinho também da história do prédio, né? Porque quando a gente olha o Catavento, de fora, a gente vê uma arquitetura completamente diferente do que tem lá dentro. Eu preparei para vocês uma apresentaçãozinha, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico do museu, né? Então, o prédio em si, ele tem quase 100 anos, né? É um prédio chamado, o Catavento, ele está dentro do Palácio das Indústrias. E o Palácio das Indústrias, ele começou a ser construído, olha só, em 1911 e terminou de ser construído em 1924. Olha a quantidade de tempo que ele demorou nessa construção. Então, a gente tem que levar alguns aspectos que a região que ele está inserido na região do Brás é uma região de várzea, né? E tem toda uma estrutura adequada. E se a gente pensar também na arquitetura, em cada detalhe, então é um prédio que foi super difícil de cada detalhe, né, ser construído, e principalmente no que estava acontecendo naquela época. É uma arquitetura eclética, né? Eclética modernista. E é super lindo a gente ver, parece uma bagunça, mas tudo se encaixa certinho. E se a gente olha para esse prédio, a gente também lembra de outros prédios que tem na região de São Paulo, lá no centro de São Paulo, como, por exemplo, o Teatro Municipal, a Casa das Rosas. Por quê? Foi o escritório Ramos de Azevedo que também fez parte, né, da arquitetura, especialmente o arquiteto Dominiziano Rossi. O Dominiziano Rossi, ele fez parte também dessa construção, né, junto também com o escritório Ramos de Azevedo, que foi construído também lá o Teatro Municipal e também a Casa das Rosas. Esse prédio, né, em si, desde aquela época, ele foi feito para ser um centro de exposições, né, de tecnologias na época. Se a gente pensar no lado esquerdo, da parte esquerda, tem uma extensão, que é a seção do Engenho atualmente. Lá acontecia os centros de exposições. Então, acontecia exposições como, por exemplo, de panela de pressão, que era uma tecnologia que tinha super avançada naquela época. Então, para a gente hoje parece super normal, mas naquela época não era tão comum assim. Só que ele não foi somente centro de exposições. Ele foi também Assembleia Legislativa, esse prédio em si, tá bom? Ele foi também Secretaria de Segurança Pública. Nessa época, o prédio ele sofreu algumas degradações. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Linda Bombardi, é uma arquiteta maravilhosa, inclusive ela fez a construção do MASP e ela ajudou também na restauração desse prédio. Nesse processo de Secretaria Pública, Secretaria de Segurança Pública, e também surgiu a Prefeitura. Ele entrou no processo de tombamento, ou seja, qualquer modificação que atualmente a gente quer fazer no prédio, a gente precisa de uma autorização. A gente não pode fazer nenhuma reforma, né? Até então, a gente consegue fazer restauro mantendo toda a sua arquitetura. Então, esse processo de tombamento foi completamente importante para o Palácio das Indústrias. E aí, em 2009, foi inaugurado, né, em março de 2009, o Museu Catavento. Então, o que ele foi antigamente um centro de exposições, ele retornou a ser novamente, só que não era um simples, agora atualmente não é mais um simples, um centro de exposição. A gente se tornou hoje em dia um museu de ciência, então ciência, tecnologia. Lembrando que, quando a gente pensa nessa visão de museu, a gente tem uma visão assim, tipo, museu, hoje eu vou para o museu. Museu tem coisas antigas, que a gente não pode tocar nas coisas, tem uma linha, né, amarela bem na nossa frente, que se a gente tocar vai né, apitar alguma coisa. Já o Museu Catavento não, né? Ele é um pouquinho diferente de outros museus que a gente conhece. O Catavento, por ser um museu de ciências, é um museu interativo. A gente pode tocar nas coisas, a gente tenta passar ciências de uma forma mais lúdica, uma forma diferente, né? Para todo mundo, independente da idade, conseguir também fixar o conteúdo, certo?
E o catavento, ele é dividido em 4 grandes seções. Então, muita gente me pergunta por que o catavento se chama catavento e por que não tem um catavento dentro do catavento. Então, o catavento ele é dividido em 4 grandes seções. Então, cada hélice, né, do catavento ele tem um significado específico. Todo mundo faz essa pergunta porque dentro do catavento não tem catavento. Então, a primeira hélice é o universo, que fala um pouquinho da astronomia, a vida, que fala da biologia, e também ecologia, né? A seção do engenho, que é a parte das engenhocas, é a parte que é falado da física, é o mais conhecido, é a Mona Lisa do museu, né? E também a sociedade. A sociedade, ela vai falar um pouquinho sobre sociologia, um pouco de história também. Aí vem o trabalho do núcleo acessível, então vamos lá. O catavento ele surgiu em março de 2009, ele completou 11 anos nesse ano. A gente vai fazer uma super coisa diferente, mas aí entrou a pandemia, mas tudo bem, temos tempo para tudo. E aí, em 2011, surgiu um roteiro diferente, que a gente chama de roteiro exploratório. Esse roteiro surgiu para poder atender algumas demandas, principalmente o atendimento ao público infantil. Só que aí, naquela época, a gente atendia grupos específicos infantil e, às vezes, grupos específicos de pessoas com deficiência. E aí foi percebido o quê? O que estava acontecendo não era uma inclusão, estava acontecendo a segregação de determinados grupos. E aí, pensando nisso, em 2014, surgiu o roteiro Catavento Acessível, que depois, em seguida, surgiu o Núcleo Catavento Acessível. Então, o Núcleo Catavento Acessível, ele não faz atendimento somente de grupos. Ele também faz capacitações, ele faz vários projetos diferentes, vários encontros que eu vou falar mais adiante, tá? Então, por exemplo, o nosso trabalho do Núcleo Acessível é trabalhar com tripé de acessibilidade, com acessibilidade estrutural. O que é acessibilidade estrutural? Fazendo o ir e vir da pessoa dentro do museu, né? Então, rampa de acesso, elevador. A gente também coloca piso tátil de alerta, piso tátil direcional. A comunicação, a atitudinal, que a atitudinal, ela cuida de toda essa parte de atendimento ao público, a acessibilidade do espaço, a linguagem, de como lidar com determinados públicos. E também a comunicacional. A comunicacional é a parte visual, o contexto inteiro do espaço. E aí, quando, por exemplo, o catavento, o que ele faz, né? Ele recebe grupos espontâneos, né? Pessoas que vão conhecer espontaneamente o museu. A grande maioria a gente recebe de final de semana esse grupo de espontâneo. E durante a semana, em período letivo, a gente tem roteirinhos, né? Então a pessoa liga para agendamento e aí faz agendamento desse grupo. Dividido, no geral, 11 roteiros mais o catavento acessível. Todo mundo pode agendar qualquer roteiro. Qualquer pessoa pode agendar. O diferencial do catavento acessível é que ele tem uma duração menor. Então, se tem um público infantil, ele não vai conseguir ficar, por exemplo, 2h15, que é o tempo de cada roteiro. Tem uma redução de 1h30, né, nesse tempo, para não ficar tão cansativo. Um público, por exemplo, de idosos também. Outra coisa, os outros roteiros, eles fazem parte também, eles vão em sessões fechadas, e aí às vezes tem sobe e desce de elevador, de escada. A gente já não, a gente já fica fixado no piso térreo do museu. Então, a gente passa em 4 salas, todas do piso térreo. Então, tem esse diferencial. Mas, se um público infantil, um grupo de crianças, né, de ensino infantil, quiser agendar, para ver submarino, pode agendar. Ou um grupo de deficiência visual, se quiser ver, a nave espacial também pode agendar. Então, é totalmente livre. O núcleo acessível, então, a gente tem aqui, né, circulado o catavento acessível. Então, a ideia do surgimento do núcleo é a inclusão desse público, a inclusão de todos os públicos e pensar que todo mundo pode agendar qualquer roteiro e o preparo de cada monitor também para fazer esse atendimento. O que a gente faz? A gente faz treinamentos, né, para todos os monitores que entram dentro do museu. Então, tem aquela questão, né? Não tem um treinamento para poder lidar com um determinado público. Tem um contexto geral, mas cada um tem a sua especificidade. A gente tem que pensar nisso também. Mas a gente dá um norte para ele, porque o que acontece muito com as pessoas é a insegurança de fazer um atendimento a determinado público. Então, a gente tenta quebrar essa barreira para a pessoa conseguir ter pelo menos um norte de como fazer esse atendimento. A gente também tem algumas capacitações. Essa foto, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Projeto Visões. Todo mundo fica vendado, e aí dentro do laboratório de química do Museu Catavento, a gente faz alguns experimentos, né, com o toque.
E é super legal, né? A gente teve um feedback super positivo. E esse foi uma capacitação um projeto chamado que a gente tem em parceria, Pop Rua. Essa parceria é junto com a Secretaria de Direitos Humanos, e aí são pessoas que trabalham diretamente com públicos de vulnerabilidade social, geralmente em centros de acolhida, e aí a gente faz uma capacitação para interagir, trazer esse público dentro do museu também. E é super legal também esse tipo de projeto. A gente também faz formações para professores, enfim. Fazemos também visitas técnicas. Essa foto foi uma visita técnica que a gente foi lá no Museu de Arte Sacra. Então, o que a gente observou de que a acessibilidade a gente consegue fazer com coisas simples, né? Somente o toque, a questão da textura, faz totalmente diferente, por exemplo, para um deficiente visual. A gente também visitou o Aquário de São Paulo. Então, pegamos, né, mexemos no material biológico. Foi super divertido também, além do aquário ser a coisa mais linda do mundo, né? E os recursos que a gente tem dentro do Catavento, que faz parte do núcleo acessível, mas que todo mundo consegue ter acesso a isso, é audioguia. O audioguia o acesso é para o deficiente visual, então ele coloca o fonezinho e tem a audiodescrição dos espaços. Se ele vai sozinho ou acompanhado, ele pode ter aí o acompanhamento também do monitor de cada sessão. Então, cada monitor, ele tem, né, como eu falei para vocês, tem um treinamento que ele passa para poder fazer o acompanhamento dessa pessoa. O videoguia, que é para deficientes auditivos, então é um celular mesmo, né, que tem uma moça fazendo libras e também tem a legenda embaixo de alguns experimentos do espaço. Os carrinhos acessíveis são carrinhos móveis, né, tem rodinha, onde qualquer pessoa também pode tocar no objeto. Não serve somente para deficiente visual, serve também para crianças, para transtorno do espectro autista, deficiente intelectual, enfim. E as maquetes táteis, que ficam especificamente essas maquetes na seção dos biomas brasileiros. Ela é uma seção, né, adaptada para deficiente visual, cego ou baixa visão, onde tem o braille, você consegue mexer nas estruturas, de saber como é a vegetação, a localização de cada bioma, o porquê que cada bioma tem essa representação. Então, por exemplo, aí a gente vê a Amazônia, né? Então tem essa textura de ter muita árvore, né? Então a pessoa consegue ter essa experiência. Ele está em alto relevo e também ele está em braille, porque nem todo deficiente visual sabe braille, né? E também a gente cuida da parte estrutural, com piso tátil de alerta. Piso tátil de alerta é essas de bolinha que a gente vê no final de rampa e de escada. E também o piso direcional, que a gente tem especificamente mais na sala dos biomas brasileiros. O direcional é aquele que tem tipo em cobrinha, que a gente consegue ver dentro do metrô mesmo. As estações do metrô. Rampas de acesso, plataforma de elevação. Essa plataforma, ela fica no piso superior do museu, para a pessoa, quando ela vai de elevador, para ela conseguir ter acesso ao resto do museu, né? Então, outras seções que a gente tem. Isso pode ser para gente que tem mobilidade reduzida ou também cadeirante. A gente também tem cadeiras de rodas no espaço, em lugares mais estratégicos, né? Para alguém que, sei lá, que passou mal, precisa ir para um bombeiro, ou alguém também que tem mobilidade reduzida. Enfim, esse é um pouco do trabalho do Núcleo Acessível, e agora eu vou falar um pouquinho das sessões no museu. Então, quando a gente chega lá no museu, passa pela bilheteria, a gente já tem acesso à astronomia. A gente entra na astronomia, tem acesso à Sala da Lua, né? É uma sala super interativa, bem bonita, chama atenção. E aí, depois da Sala da Lua, a gente consegue ter a experiência de tocar um meteorito de verdade e sentir o cheiro da mão, que tem cheiro de ferro, né? Então, isso prova de que ele veio do espaço e ele sim é um meteorito de verdade. Além do Sol, né? Essa maquete do Sol, no geral, ela não pode ser tocada porque ela é feita de fibra de vidro. Porém, dependendo do caso e com o auxílio do monitor, a pessoa pode tocar com total cuidado possível. E aí, saindo da astronomia, a gente tem acesso a outra seção, que é a seção da Terra. A seção da Terra, a gente vai ter acesso pelo núcleo. O núcleo vai falar um pouquinho sobre movimentação das placas tectônicas, vai falar também sobre... a gente tem a parte de minerais, né, de minérios, a gente também tem as rochas, tem essa explicação. E essas maquetes do globo, elas são táteis também, né? Então, a gente consegue observar a diferença, né, o limite das placas tectônicas, então a pessoa consegue ter essa experiência diferente.
E aí, ao fundo do núcleo, a gente entra pela caverna, né? Então, a caverna, ela tem barulho de morcego, de água caindo, ela tem a textura também de uma caverna, ela é super interativa e, como eu já fui conhecer uma caverna, eu falo para vocês, ela é muito parecida com uma caverna de verdade. Para quem já foi em uma, consegue ter uma experiência bem bacana lá. Aí a gente sai, tem a parte do núcleo, a gente também tem essa parte do relevo em 3D. Então, o que é? É uma areia que tem dentro, né, desse negócio, junto com o Kinect. E aí você consegue fazer vários relevos, fazer chover, dá para explicar sobre erosão, intemperismo. A seção aí, como eu falei para vocês, dos biomas brasileiros. Saindo da seção da Terra, a gente tem acesso à seção da vida. Então, a seção da vida é uma sala muito colorida. Ela tem um espaço grande, tem bastante circulação. Lá tem a Dory, né, que fica dentro do aquário, o Nemo, que o pessoal adora ver. Também temos conchas de verdades. A gente tem o Canto dos Pássaros, onde está especial sentado na foto. Depois, mais pra frente, a gente vai ter o tigre dente de sabre, o DNA. Lembrando que tudo que está em acrílico fechado, a gente tem uma réplica dentro do carrinho acessível, né? Onde a pessoa consegue tocar. Então, a grande maioria das coisas, a gente, mesmo que esteja no acrílico, ele consegue ter esse contato também. E aí, ao final, também tem o DNA. Esse DNA lindo e enorme que tem dentro do nosso corpo. O que faz parte da seção da vida também tem o Jardim dos Polinizadores, né? Que é uma parte super bonita onde fica o borboletário. Esse Jardim dos Polinizadores, ele é sensorial. Então, a gente consegue ver nessa imagem que uma monitora está conseguindo auxiliar um deficiente visual, ele está tocando uma lavanda, então ele consegue sentir a textura, ele consegue também sentir o aroma dela. É um jardim super bonito também, que só de ficar lá já sente uma paz de espírito também. Aí a gente saindo da seção da vida, a gente consegue ir na seção do engenho, né, onde fica a Mona Lisa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Primeiro a gente passa pela Sala das Ilusões, né, onde tem casa maluca também, e tem coisas completamente bizarras, você fica tipo, nossa, como assim? Como eu tô enxergando isso? E essa em si é a seção do engenho enorme também, colorida, onde vai falar sobre eletromagnetismo, fluidos, calor, mecânica. Aí a famosa, quando a gente entra, consegue entrar dentro da bolha, né, tem uma explicação científica para isso. E a nossa famosa máquina que arrepia o cabelo, que é a nossa Mona Lisa, né? Que no caso não é máquina que arrepia o cabelo, é chamada de mecanismo de Van de Graaff. Tem uma explicação científica para isso, que é totalmente, né, eletromagnetismo. A gente encostou a mão, por conta da diferença das cargas, isso tudo vai para o nosso cabelo e vai fazer arrepiar. Não só o cabelo, como os pelos também do nosso corpo. Isso é as seções do piso térreo, né? Então, é a parte onde o núcleo catavento acessível passa. Mas a gente também tem o piso superior e o subsolo. No caso, no piso superior, quando a gente sobe aquela escadaria bonita do catavento, a gente vai ter acesso ao corredor da ecologia. Aqui a gente fala mais sobre questões ambientais, sobre ciclo da água, sobre preservação ambiental também. E é isso, saindo de lá, no finalzinho, temos acesso à seção dos Jogos do Poder, que é uma seção linda também, toda azul, chamado Salão Azul, né? Naquela época, quando ele era um centro de exposições, lá em 1924, lá nesse piso, exatamente nesse Salão Azul, acontecia o baile da corte, né? Então, pessoas, né, iam lá para fazer festas, era coisa mais bonita também. Esse lustre é super famoso também, e é daquela época esse lustre. Nessa seção, a gente também tem a parede de escalada, e é contado também um pouquinho sobre a visita histórica, né? Então, a visita histórica inicia, na verdade, aí no Salão Azul, e aí ele percorre todos os espaços do museu, falando da parte arquitetônica, falando de cada estrutura. E, dependendo do que for, né, eu convido a vocês, quem estiver assistindo, ou vocês mesmos, de assistir o que a gente tem lá no YouTube do Catavento, a gente tem uma jogada falando sobre o Palácio das Indústrias. Então, fala todo o contexto histórico e também o contexto regional, do que aconteceu naquela região, na questão da várzea, fala sobre a 25 de março. Então, é muito legal. Se eu não me engano, são 3 a 4 episódios. É super bacana. Quando a gente sai da seção dos Jogos do Poder,
Ao lado tem um alertas. Vai falar um pouquinho sobre as drogas e também gravidez na adolescência. Lá acontecem muitos debates interessantíssimos para os adolescentes. Temos a seção da matéria, né, que vai falar um pouquinho sobre medicamentos, vai falar um pouquinho sobre células, moléculas e o famoso laboratório de química, onde as pessoas entram, ficam sentadinhos, às vezes tem até o show de química, né, para o pessoal participar, e aí faz bombas, fazem vários experimentos maravilhosos que faz parte da química. O que eu falei para vocês foi tudo que acontece no curso superior, né, as sessões abertas, incluindo o laboratório de química, a parede de escalada e também a visita histórica. O que a gente tem agora a mais, né, também no piso térreo? Então, ainda no piso térreo, né, já voltando para o piso térreo, na verdade, a gente vai ter o borboletário, que é uma geodésia, ela é toda aberta, ela tem essa redezinha, mas as borboletas estão vivas e voando lá dentro. Lá acontece o manejo, é super um lugar super gostoso, onde as borboletas pousam em você, é uma loucura que só. E também tem o mundo das abelhas, que fala um pouquinho da importância delas. Fora do borboletário, no Jardim dos Polinizadores, a gente tem algumas colmeias de abelhas de verdade. Abelhas brasileiras e, como não sei se vocês sabem, mas abelhas brasileiras não tem ferrão, né? A grande maioria delas não, na verdade tem ferrão, mas ele é atrofiado, então ele não vai te picar, não vai picar ninguém. Elas ficam lá livres pelo espaço e não vai acontecer nada com você se você chegar perto delas. Além disso, né, no piso térreo também, que é uma sessão fechada, tá? A gente tem um estúdio de televisão, onde as pessoas, né, tem esse chroma key, né, que é essa parte verde, e aí tem várias coisas legais, né? Você consegue voar, ter a experiência de voar, fazer uma gravação de televisão, super divertido, o pessoal adora. No piso superior, onde fica o corredor da ecologia, a gente também tem a seção Dinos do Brasil, onde as pessoas conhecem os dinossauros que viveram no Brasil através de um óculos de realidade virtual. Então, você sente lá naquele ambiente um tal dinossauro, aí você olha de todos os lados, você parece que está numa floresta de verdade. É muito bizarro, mas é muito legal. No piso superior também, perto da seção do alertas, a gente tem também a Nanoaventura, que fala sobre a nanotecnologia. Então, abaixo de átomo, né? Então, é uma coisa muito pequenininha de nada, e aí as pessoas conseguem interagir, fazer brincadeiras também, competição também, é muito legal, porque eu adoro ficar competindo, de quem consegue ganhar mais. No subsolo em si, do museu, então a gente estava lá no piso térreo, depois a gente foi para o piso superior, depois a gente voltou para o piso térreo falar de sessão fechada, depois voltou para o piso superior e agora a gente vai falar especificamente do subsolo, onde só tem sessão fechada do subsolo. Como, por exemplo, do Macaco-Homem, né? Então, do Macaco-Homem, a gente vai falar especificamente de evolução humana, o que a ciência nos passa. É uma sessão baseada no livro, né? Especificamente, o Walter Neves, né? Que ele trabalha na USP, ele é um professor da USP, ele tem um livro falando como caminha a humanidade, e aí ele vai falar exatamente sobre a evolução humana. O mundo do perfume, que fala sobre toda a evolução do perfume. É muito legal porque fala desde lá da época da peste bubônica até os dias atuais, de como isso fez diferença, questões históricas também do perfume e aromas. A seção da nave espacial, que a pessoa vai entrar achando que está dentro de uma nave de verdade, vai para o espaço e chega lá em Marte, conhecer um pouquinho dos nossos planetas. O submarino é a mesma coisa, vai entrar dentro do submarino, a pessoa vai achar que está realmente no submarino de verdade e vai fazer a exploração aí pelo submarino nas águas de vários lugares pelo mundo. Se liga no Lego, né, onde as pessoas têm algumas experiências com o Lego. Lembrando que o Se Liga no Lego não é só para o público infantil. Então, aí dá para falar sobre matemática, dá para fazer carrinho com bexiga também. Então, tem tudo a ver com física e a matemática em si. E aí a gente encerra, né, as sessões no museu e algumas fotos, né, de visitas guiadas feitas pelo Núcleo Acessível. Então, lembrando que a gente faz atendimento de todo e qualquer público, seja público infantil, ensino médio, superior, ensino fundamental, pessoas com deficiência, idosos. A gente tem várias fotinhos aqui, eu só selecionei algumas, tá? E o meu agradecimento, né, de passar, né, uma coisa bem rápida, e falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o trabalho do Núcleo Acessível e conhecer
um pouquinho das sessões do museu para quem ainda não conhece, tá? Muito obrigada. Jéssica, arrasou. Acho que é uma maratona, né? Falar de todas essas sessões do museu, falar do museu no tempo que a gente tem. Acho que é muito bom para os guris que estão em casa, porque o Catavento ele sempre foi um destino que todos os guris adoraram conhecer. A gente sempre levou muitos polos nossos até o Catavento, né? E eu acho muito legal até para os que não foram ainda ver agora, né? Como que são esses roteiros, por onde esses roteiros vão passar, né? A preocupação que vocês têm com acessibilidade que é fantástica, né? Então, acho que isso dá para a gente um gás novo para quando as coisas normalizarem, né? Quando a gente voltar com as atividades, vocês voltarem com as atividades presenciais, a gente levar de novo os guris até vocês, para eles conhecerem todos esses espaços. Então, mesmo assim, a gente está com as nossas visitas virtuais, né? Então, a gente tem algumas visitas virtuais e alguns projetos como Catavento em Casa, a gente faz oficina dentro de casa, para conseguir fazer alguns projetos. Por exemplo, tintas naturais, a gente também faz oficina das bolhas, tem várias coisas que vocês também podem acompanhar nas redes sociais. Além de visita, né? Espero que volte logo, não dá tempo de conhecer o museu num dia só, como vocês perceberam. Sim. E não, acho que é fantástico. A gente vai deixar para os guris o link de da página de vocês, do YouTube, para o pessoal conseguir acessar também. Eu achei muito legal. Você gostou, Adri? Nossa, eu adorei. E isso dá uma visão muito ampla, principalmente nós que entramos em contato para fazer todo esse agendamento. E muitas vezes os alunos perguntam: eu quero conhecer a exposição 2, a 3, a 4, eles pedem os números. E agora, vendo esse vídeo, você consegue visualizar o que os alunos querem conhecer. E deu vontade de conhecer já tudo. Eu achei maravilhoso. E aí você consegue associar exatamente o que eles estão pedindo, o que está sendo mostrado aqui. Então, é um leque de opções que vai ser como uma consulta para nós mesmos, né? Futuramente, para fazer esse agendamento mais assertivo, né, para os nossos alunos e alunas. Achei ótimo. Que bom. Jéssica, então acho que eu queria agradecer. O tempo é curto, mas acho que deu para passar bastante material para os guris de casa. Agradecer a Adri, agradecer você, Jéssica, agradecer o pessoal do Catavento por esse momento com a gente. E espero que os guris tenham aproveitado. A gente se vê então na próxima semana. Beleza, gente? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente.